de Eli diz que ele não repreendia seus filhos. E dos filhos de Eli, diz a palavra, eles eram execráveis. E dos filhos de Eli diz, eles eram filhos de Belial. Agora vamos observar uma coisa. Eli, sacerdote, era como que fosse o pastor hoje de uma igreja, a missionária que lidera uma igreja hoje. E ele tinha seus filhos, mas ele não tinha controle da casa dele. A palavra de Deus diz que o que mais caracteriza um líder espiritual é ele ter cuidado bem da sua casa. Porque se ele tiver cuidado bem da sua casa, diz a palavra, terá cuidado da casa de Deus. Mas ali ele não conseguia fazer assim com seus filhos. Que execráveis, que a palavra de Deus diz. O Senhor dizendo, olha, os filhos de Eli são execráveis. Fizeram-se execráveis. Irmãos, diz a palavra execrável, é a mesma coisa que abominável, detestável. Então, esses homens, filhos de Eli, faziam o que detestava a Deus e o que desagradava a Deus. E o que ele quer dizer filhos de Belial, que é uma outra expressão em relação aos filhos de Eli? A palavra Belial significa inútil, imprestável, sem futuro. Então, denotando o maligno. Em outras palavras, os filhos de Eli eram filhos do maligno. Filhos do maligno e também fazem o que detestava Deus. Então, Deus chamou uma criança e falou assim para Eli: olha, o Senhor vai julgar a tua casa, vai julgar a tua casa e vai julgar também Israel. Já que falamos aqui dessa situação moral e espiritual, social dos filhos de Eli, nós temos também que falar de Israel. Como estava Israel na época? A Bíblia diz que eles serviam a 2 ídolos. Quais eram os ídolos? Era Baal e Astarote. Eram os ídolos, eram os deuses pagãos da época. Mas por que os filhos de Eli eram filhos de Belial e eram execráveis? Meu irmão, a Bíblia diz que eles se juntavam à porta da tenda da congregação, e ali eles, em bando, as mulheres vinham e deitavam-se com eles. Eles eram imorais, carnais, e não conheciam o Senhor, desprezavam Deus. E aí era onde que precisava da repreensão dura de Eli. E ele falava alguma coisa, os filhos dele não dava a mínima para o que eles falavam. Então o que acontece? Israel na idolatria. Veja bem, 2 pecados graves, melhor 3. Um homem líder do povo de Israel, e esse homem, por ser líder, era um líder fraco, um líder que não lidava com seus filhos, era um líder que não prestava para ser líder. E veja bem seus filhos, imorais, carnais, separados de Deus. E Israel, todo mundo na idolatria. Rapaz, imagina qual é o futuro de uma nação que não tem a Deus. Aí então Deus levantou os filisteus. E os filisteus se levantaram contra Israel. E aí então Israel foi com muita garra acima dos filisteus. Os filisteus mataram mais ou menos 4.000 dos filhos de Israel. Aí os filhos de Israel disseram assim: sabe por que nós estamos perdendo a guerra? É exatamente porque a arca da aliança não está conosco. Vamos trazer a arca. Mandaram os sacerdotes. Olha quem foi buscar: Ófine e Finéias, filho de Eli, os filhos de sacerdotes imorais. Foram lá, pegaram a arca e trouxeram. Quando trouxeram a arca, o povo gritou: agora Deus está conosco, nós não vamos mais perder a guerra. Nós não vamos mais perder a guerra. E ao falar daquele jeito, aí o que acontece? O povo, rapaz, fizeram barulho, o povo de Israel fizeram barulho. Diz a palavra de Deus que chegou até o céu o barulho que eles fizeram. E quando eles fizeram aquele barulho, diz a palavra de Deus que os filisteus estremeceram. E eles disseram: os deuses que fizeram Israel passar pelo meio do mar vermelho, que tirou o povo de Israel lá do Egito, está agora com Israel. Está agora com Israel. Quem é que vai nos livrar da mão desses grandes deuses? Eles pensavam que eram vários deuses. O povo filisteu ficaram tremendo. Enquanto isso, o povo de Israel fazia barulho, que foi até os céus.
porque a Arca da Aliança estava ali. Irmão, você sabe o que quer dizer a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era uma arca mesmo, do tamanho mais ou menos de 80 centímetros, e ela era fechada, e ela tinha dentro dela as tábuas dos 10 mandamentos, tinha a varinha de Arão dentro, aquela que floresceu, e tinha também ali uma porçãozinha de maná, e era coberta. Agora veja bem, olha, observe bem essas coisas. A varinha de Arão representava a palavra de Deus. O maná que veio do céu representava o verbo que era Jesus. Olha, veja bem, para nós entender o significado espiritual disso. E os mandamentos, aquilo que regia o povo. Em outras palavras, a presença de Deus estava ali. A presença de Deus estava ali. Por isso que Israel, quando trouxeram a arca, gritaram: agora a arca está conosco, nós vamos vencer a guerra. Porque a arca de Deus representava a presença de Deus. Mas os meus irmãos, sabem de uma coisa que eu quero falar para vocês, para nós? Nós estamos aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Olha, aqui é um livro, aberto à palavra de Deus. Você sabe disso. É muito falado por aí, os pastores falam, irmãos falam. Mas você sabia que o seguinte, só esse livro aqui, ele tem poder, mas quem está com ele, se não souber manuseá-lo, vai faltar o poder. Agora imagina, se quem está com ele está no pecado, será que Deus vai agir? A Arca da Aliança representava, como já disse, a presença de Deus. Então o povo pensava que era como uma arte mágica. A Arca da Aliança está aqui, pronto, nós já vencemos a guerra. E aí, meu irmão, foram com a Arca da Aliança para cima dos filisteus. Os filisteus estavam tremendo, gritando. Aí apareceu um arauto no meio lá do povo dos filisteus e disseram assim: filisteus, despertem, levante sua cabeça, nós vamos vencer a guerra, para de temer. E os filisteus ouviram aquele arauto e disseram: vamos guerrear, mas eu acho que não adianta não. Os deuses que fez o povo de Israel passar pela terra do Egito veio agora com Israel. Eu acho que não adianta nós lutarmos não, mas vamos lutar, nós temos que defender nossa nação, nos defender. Nós estamos vendo aqui duas coisas, irmãos, completamente antagônicas. Veja bem, um povo de Deus sem Deus, que era Israel. Um povo de Deus sem Deus, porque eu já disse, por causa dos pecados que eles cometiam. E nós estávamos vendo um ímpio que serve a um Deus pagão, que parecia que o nosso Deus estava do lado deles. Não estava não, mas você vai entender a guerra. Rapaz, a guerra foi travada ali. Meu irmão, morreu muitos israelitas, 30 mil israelitas, morreram muitos israelitas. E quando os israelitas perderam a guerra, aí então os filisteus disseram: já sei, o segredo está na arca, mas eles estão fazendo alguma coisa que desagrada o Deus dele, vamos levar a arca para nós. E aí então levaram a arca para eles. Queridos irmãos, antes de continuar aqui, deixa eu te falar mais uma coisa. Eli hoje representa, eu que sou pastor, veja bem, representa o pastor Francisco, o pastor Júlio, missionária Lucinete, aqueles que estão à frente de igrejas. Veja bem, se nós que temos filhos, eu tenho 3 filhos, a missionária Lucinete deve ter 2, não sei, o pastor Francisco tem filhos, o pastor Júlio acho que ainda não tem. Veja bem, se nós não souber cuidar de nossa casa, se nós que somos líderes espirituais não tivermos debaixo da unção de Deus, debaixo da presença de Deus, na obediência a Deus, a igreja não vai ficar bem. A igreja vai sentir um impacto e vai haver uma frieza e um desânimo no meio do povo. Sabe, uma coisa é certa: o poder emana do altar para lá, não vem de lá para cá. Sabe, era no altar que no Antigo Testamento era colocada essa arca. Ela era colocada no lugar chamado Santo dos Santos. Só o sacerdote podia entrar lá, porque só o sacerdote era aquele que falava com Deus e aquele que intercedia pelo povo. Então, agora um sacerdote, pastores, sabe pastor? Nós, se nós pastores formos homens e mulheres que
não estivermos dentro da vontade de Deus, no centro da vontade dele, quem vai sofrer vai ser a igreja. E qual é o impacto que a igreja sofre? Aqueles irmãos que são meio fracos, vamos dizer logo, se até o pastor pega, a missionária pega, se até todo mundo está caindo aí, então, por que eu vou levar a sério, hein? Por que eu vou levar a sério? Aí começa a declinar. Olha os filhos do pastor, todo mundo aí no pecado. Para nós, não essa palavra. Eu li, quando o pastor postou esse tema, eu verifiquei e pensei, rapaz, esse tema tem tudo a ver com a igreja e com o pastor. Não é somente aquela mensagem que vai salvar pessoas, não. Então me detive em estudar a parte, a história até chegar aqui. Então está falando muito sobre o pastor e a igreja. Aí a palavra de Deus diz: tal povo, assim o sacerdote, tal sacerdote, assim o povo. Ó, verifica. Do jeito que é o sacerdote, a tendência é ser o povo. Se o sacerdote é homem de Deus, homem de poder, de oração, que busca o Senhor, a igreja vai ser avivada. Se o pastor não ora, não busca o Senhor, não gosta das madrugadas, não gosta de ler a palavra, não gosta de jejuar, a igreja também vai ser fria. Está entendendo como é que é? É como uma laranja estragada no meio de uma dúzia, de 6. Não vai contagiar todas de uma vez, mas contagia 2, 3, vai apodrecendo algumas. Então hoje a igreja brasileira, eu falo da igreja no geral, está vivendo esses tipos de gravidades pecaminosas. Está vivendo esse momento. E muitas igrejas têm fechado as portas por causa de muitos pecados. Sabe? Sacerdote era aquele homem que se retraía, não ligava para os filhos imorais. E o povo de Israel, idólatra. Agora veja bem, hoje, com a situação da igreja, pastor frio, pastor sem compromisso, pastor sem Deus, igreja sem Deus. Mas igreja tem um povo que é sério, que ainda permanece servindo ao Senhor, e daqueles dali o Senhor vai levantar um remanescente, como foi o caso de Samuel, que o Senhor levantou, que era um daqueles que seria no futuro aquele homem que Deus ia usar para mudar a história de Israel. Só que Samuel era muito criança ainda. Muito criança. Mas Deus ia fazer ele amadurecer. Voltando aqui para a história. Depois que a arca foi levada pelos filisteus, lá para a Filístia. Rapaz, o povo, na hora que chegaram, disseram: vamos colocar no templo de Dagon. Dagon era o Deus dos filisteus. Coloquemos no templo de Dagon. Agora nós vamos ver agora, irmãos, uma coisa interessante. Quando colocaram a arca diante de Dagon, no templo de Dagon, aí fecharam a porta e foram felizes porque tinham vencido a guerra. No dia seguinte foram lá abrir o templo. Quando olharam, Dagon estava caído diante da arca. Ó, para você ver, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz, a Bíblia Sagrada diz dela mesma: passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Amém, irmãos? Amém. Essa é a espada de poder. Aí o que acontece? Dagon estava caído. Vieram os sacerdotes, levantaram a imagem de Dagon e colocaram de pé. Fica aí, Dagon. Deve ter dado um vento, alguma coisa, que Dagon caiu. Quando deu no dia seguinte, chegaram lá. Dagon estava caído, com as mãos cortadas e com o pescoço cortado. Estava o Deus deles, agora sem as mãos e sem a cabeça. Aí então, aquilo causou algo impressionante no meio dos filisteus, que eles disseram: está acontecendo alguma coisa. A arca não está do nosso lado. Ela está conosco, mas ela não está trazendo a vitória para nós. Alguém disse: tira essa arca daqui. Mandaram para a cidade. Lá Deus feriu o povo lá com hemorroidas. Alguém disse: rapaz, o negócio está sério, manda para a segunda cidade. Foi para a segunda cidade. O povo foi ferido com hemorroidas. Rapaz, mas assim percorreu cidade. 1, 2, 3, 4, 5. As cidades da Filístia foram percorridas. E aí então o clamor se aumentava. O povo começou a gritar tanto com essas dores. A Bíblia diz que o povo tinha hemorroida nas partes secretas. Foi tão grande o clamor daquele povo que a Bíblia diz que foi ouvido lá no céu o clamor daquele povo. Aí ninguém queria saber mais da arca. Tira essa arca daqui, está trazendo maldição para nós, está perturbando a nossa vida. Você quer que eu te diga uma coisa, irmãos? Olha para nós entender aqui, olha. Veja bem, eu não já disse que a arca da aliança representava Deus ali? É para você ver que
Deus continuava sendo Deus. O problema é o homem sem Deus quem ele é. Por isso que Israel não estava ganhando nada, não estava vencendo nada. Agora veja quando Deus chega onde está o adversário. O que é que Deus faz com o adversário? Agora vejamos por que a Filístia começou a passar por esses males. Por que começou a passar por tudo isso? Eu vou te dizer aqui uma coisa muito clara. Olha, Deus precisava que Samuel crescesse, se tornasse mais adulto, para assumir a frente da obra. Então Deus começou a agir no meio das cidades, causando toda essa calamidade, enquanto Samuel ia crescendo. E Deus falava com Samuel e o preparando para o futuro, para assumir Israel, a liderança de Israel. Sabe o que quer dizer isso também? Que muitas vezes o povo de Deus é muito ruim, e Deus permite que eles passem por uma perturbação, vamos dizer, por uma morte espiritual, mas no futuro Deus ainda tem plano para aqueles que estão mortos espiritualmente. Deus ainda tem plano para aquele que se desviou, para aquele que se desgarrou, para aquele que está afastado do caminho dele. É por isso que Deus ficou agindo sozinho lá na Filístia, lá nas cidades filisteias. Aí então Deus fez o povo passar por uma tribulação tão grande. E eles disseram: o que é que nós vamos fazer agora? Alguém disse: manda de volta a arca para a terra de Israel. E aí então foram mandados de volta a arca. Quando a arca chegou em Israel, aí ela foi colocada numa cidade. E aí o que acontece? Passou-se 20 anos o povo de Israel sem receber perseguição dos filisteus, e o povo de Israel descansando um pouco mais. Agora, quem foi o povo de Israel que ficou descansando mais? Foram aquele remanescente que não morreu na guerra. Foi aquele remanescente que viu a repreensão de Deus e permaneceram no seu lugar, não se desviaram do caminho de Deus, mas também não ficaram tão firmes espiritualmente, precisaram de uma reforma espiritual. Hoje representa a igreja, aqueles crentes que estão muito na desobediência. A Bíblia diz que Deus vai pôr a mão e vai pôr a correção. É muito triste a gente saber que na igreja hoje tem crentes que só vivem debaixo de disciplina. 1 ano de disciplina, 2 anos de disciplina, acabou a disciplina, entra em outra. Rapaz, há o maior perigo dessa pessoa morrer e nem ganhar sua salvação, porque tem crente que vive sempre na desobediência, sabe? Então, antigamente, no tempo do Antigo Testamento, não existia uma disciplina, existia a morte. Pecou, a Bíblia diz: alma que pecar, essa morrerá. Então morria. Foi por isso que a palavra de Deus diz que durante a guerra Eli morreu, os filhos de Eli morreram, e aí então a terra de Israel ficou sem sacerdote. Só Samuel, que era pequeno, foi crescendo. Mas quando a arca voltou novamente, aí então passou-se 20 anos, Israel descansando e Deus se vingando dos seus inimigos. Olha aí, se vingando dos seus inimigos. Como? Só trazendo tribulação para eles, porque eles maltrataram o seu povo. Rapaz, Deus é tão bom que ele disse: tu pode castigar meu povo, mas depois eu vou te mostrar quanto que tu também vai sofrer porque tu fizeste isso. Sabe? É desse jeito que acontece. Às vezes acontece também aqui no meio do mundo secular, pessoas que nos humilham, pessoas que nos maltratam, pessoas que querem fazer de nós, pisar em nós, arrancar nosso tapete para que a gente caia. Mas Deus está vendo tudo. Vai chegar um dia de prestação de conta. Então foi o que Deus fez com os filisteus: sofrer. E Deus não tirou o sofrimento. Enquanto a arca estava lá, eles estavam sofrendo. Depois que a arca voltou para Israel, aí então o povo filisteu respiraram mais. Não desistiram ainda não, mas puderam respirar mais. Mas ali eles encontraram derrota só com Deus. Muitas vezes nossos inimigos são castigados por Deus sem a gente nem orar por eles, sem a gente nem pedir por eles. Por quê? Porque a gente não vai orar mesmo para Deus castigar ninguém. Nós não podemos orar: aquele sujeito que fez o mal de mim, eu vou orar para Deus castigar. A Bíblia diz que ele tem que orar para Deus abençoar. Bendizer os que vos maldizem, orar pelos que vos perseguem. É o que a Bíblia diz. A gente não se vingar. A Bíblia diz que a vingança é do Senhor. E Deus se vingou assim então dos filisteus. Mas depois de 20 anos que Israel ficou tranquilo, irmãos, Samuel já era grande, já estava na idade adulta.
E como Samuel estava na idade adulta, Samuel conhecia muito bem a história. Então Samuel reuniu todo o povo de Israel e foi falar para eles. É como que eles fossem contar essa história que eu estou falando agora. Vocês sabem por que vocês passaram mais de 20 anos sofrendo na mão dos filisteus? Por quê? Porque o sacerdote que estava antes de mim não repreendeu os filhos. Porque os filhos deles eram imorais. E porque vocês estavam presos na idolatria, servindo a Astarote e a Baal. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Vamos fazer um conselho. Todo mundo se volte para Deus agora. Todo mundo se volte para Deus agora. Se vocês se voltarem a Deus, Deus vai perdoar os pecados de vocês. Aí então, veja bem, o povo voltou-se para Deus, buscou o Senhor, pegaram as imagens de Astarote, quebraram, de Baal quebraram, aqueles que ainda estavam na prostituição, pararam com a prostituição, os que estavam no adultério, pararam com o adultério, aqueles que estavam nos pecados mundanos, pararam com o pecado mundano e voltaram-se todo mundo para Deus. Hoje é a realidade da igreja. A igreja hoje tem que ser assim, não pode continuar nesse chove não molha, hora que é Deus, hora que é o mundo, hora que é no altar, aqui para os músicos também, cadê os meninos que tocam? Que isso é muito sério, as meninas que fazem coreografia e teatro. Ora, estou no altar, eu estou cantando, eu estou tocando, eu estou louvando o Senhor, mas de repente está nas redes sociais sendo alvo de ataques, exatamente porque está falando besteira, ou está postando fotos indecentes, ou está então com a vida bem baixa moralmente. Cuidado, irmãos, cuidado, pastores, cuidado, filhos de Deus que cantam, que tocam, porque o maligno perturba. O demônio que derrubou Eli e os seus filhos é o mesmo que persegue ainda hoje para derrubar pastores, músicos, cantores, dirigentes, círculo de oração, e assim ele vai pelejando. Mas por Samuel, homem de Deus que consertou o altar, homem de Deus que buscou o Senhor desde criança, homem de Deus que falou para o povo de Israel de uma forma séria. Israel voltou-se para Deus, deu ouvido a Samuel, e aí então já estava com 20 anos que o inimigo não perturbava mais Israel. Aqui é o sentido da palavra que Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel queria dizer: olha, de 20 anos atrás até agora, Deus tem dado descanso para vocês, feito vocês pensarem bem para voltar-se para Ele. Você sabe o que quer dizer com isso? Glória a Deus. Às vezes Deus dá tanto tempo para nós. Rapaz, gente, o ser humano é terrível. Comete um pecado, Senhor me perdoa, Pai. Amém. Aí passa 3 dias, um mês, comete um pecado. Estou falando pecado grave, não é pecadinho qualquer não, que pecado todos nós comete até todo dia, talvez. Pecados mais graves. Ô Senhor, me perdoa, só pecado é fraco. Ô Deus, tu sabe, Senhor, que é porque eu andei vacilando mesmo, só foi mas perdoa, Senhor. Aí vai vivendo. Nesse, pede perdão e não pede. Pede perdão